E aí, pessoal, tudo bem? Professor Gustavo aqui falando. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse nosso primeiro encontro, ainda que virtual. Eu queria primeiramente agradecer ao pessoal da Uniafro e ao Lucas pelo convite e a chance de estar participando desse projeto aqui nessa disciplina de História da África. E agradecer a vocês desde já pela confiança e por toda a troca que eu sei que a gente vai conseguir ter. O segundo recado que eu queria dar é de que essa aula se localiza historicamente um pouco antes do período que foi analisado nessa aula 3 que vocês acabaram de ter com o professor Lucas, certo? Essa questão da ordem não importa tanto para a gente explicar os conceitos, mas é importante que vocês saibam disso para que não haja nenhuma confusão. Então, indo direto ao assunto, para a gente não perder muito tempo, deixe-me apresentar aqui os nossos slides. Opa! Qual é o nosso tema de hoje? A gente vai continuar falando sobre panafricanismo, mas a gente vai recuperar as origens do panafricanismo. Então, a gente vai estar tentando olhar para as origens desse movimento, a gente vai tentar entender o papel da diáspora nesse movimento e de que forma essa noção de nacionalismo africano vai contribuir com o surgimento do que a gente chama de panafricanismo, beleza? Então, nosso objetivo aqui principal, compreender as principais ideias que construíram o ideal panafricanista em seus anos de formação, entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, com especial atenção para o espaço diaspórico. E aí vocês podem se perguntar, professor, mas por que o espaço diaspórico? Por que a gente vai olhar para as pessoas da diáspora e não para as pessoas de África? A gente vai olhar para as pessoas da África também, mas a gente tem que entender que, nesse período, era um período que a gente já conhece um pouco das aulas de história, que o continente africano estava sendo uma vítima de grandes violências. E é fora do espaço territorial do continente africano que essas ideias têm mais facilidade de se desenvolver. Particularmente onde? Nas Américas e na Europa. Existem também pensadores que vão estar dentro do continente africano, como a gente vai ver. Mas as origens disso que a gente chama de um pensamento africano contemporâneo estão, em algum sentido, fora do continente. São esses intelectuais, são essas pessoas de fora do continente que vão começar a se organizar politicamente pela libertação da África, certo? Então, vamos avançando. A gente pode pensar, como eu estava falando para vocês, em dois espaços fundamentais aqui. O espaço diaspórico, que vai contar principalmente com pessoas nos Estados Unidos, no Caribe, na Inglaterra e na França, e pessoas na África, particularmente nessa região da África Ocidental Britânica, na África Francófona ou nas colônias portuguesas. Tem uma questão aqui, particularmente quando a gente olha para a África Ocidental Britânica, porque era uma região que, por diversos fatores históricos, teve facilidade de ter uma educação formal de longo prazo, certo? A educação formal se inicia num sentido antes nesses lugares do que em outros, o que facilita o desenvolvimento de certas ideias. Mas uma coisa importante, há uma grande circulação de ideias aqui. As pessoas, ainda que a gente esteja pensando em isolamento geográfico, as pessoas estão circulando. A gente pode imaginar um intelectual, uma figura que nasce no Caribe, que passa pelos Estados Unidos ou passa pela Europa e de repente vai para a África. Na última aula, por exemplo, vocês ouviram falar do Francis Fanon. Fanon é um sujeito como um bom exemplo desse. Ele nasce na Martinica, que fica no Caribe, vai para a França, onde ele estuda psiquiatria e depois se engaja no processo de independência da Argélia. Então a gente está falando de uma circulação de pessoas que já existia nesse final do século XIX, beleza? Vamos tentar entender então quem são essas pessoas da diáspora, certo? Quem compõe essa diáspora africana? E a gente consegue dividir essa diáspora em dois movimentos principais. Na origem, né, quando a gente pensa lá, quando começou essa diáspora, a gente consegue pensar em um processo de longa duração, de longuíssima duração, na verdade. Aqui eu estou dando uma atenção para esse comércio chamado transsaariano, certo? Então, o comércio se dá ali ao longo do deserto do Saara, atravessando o deserto do Saara, e que vai conectar principalmente a população do Oriente Médio, da Península Arábica, com a população do norte do continente. Esse processo já se dá ali a partir do século 7 e 8. Se a gente pensa, por exemplo, na criação, na fundação do Islã
a partir do século VII, ali com Maomé, a gente já consegue ver uma crescente expansão do islamismo do Oriente Médio e que vai atravessar boa parte do norte do continente e chegar, inclusive, ali nessa Península Ibérica, né, que a gente fala onde são Portugal e Espanha. Então, a gente está falando de um espaço onde há uma grande circulação de pessoas há vários séculos. E os sujeitos africanos circulam nesse lugar. A gente poderia voltar até mais, mas quando a gente pensa nesse momento histórico, ele consegue já apresentar para nós algumas das rotas que a gente vai ter de circulação de pessoas. Um segundo momento muito importante, e talvez o que mais importe para nós aqui, é compreender o comércio transatlântico. É compreender de que forma a levada de pessoas do continente africano para as Américas, principalmente, para as colônias europeias das Américas, como nos Estados Unidos, como o Brasil, como as colônias no Caribe, vão trazer um grande contingente de pessoas africanas escravizadas para cá. Então a gente tem aqui, principalmente através do tráfico negreiro, certo? Que se dá principalmente entre a África e as Américas, uma grande circulação de pessoas. Eles vieram, a população negra escravizada veio só para as Américas? Não. A gente tem registros, por exemplo, da Inglaterra levando sujeitos escravizados para as Índias também, em outras regiões. Então a gente consegue perceber que há uma grande circulação e que o principal fator que vai levar essas pessoas é a questão do tráfico negreiro, beleza? Então a gente está falando de um movimento de longa duração. Olhando especificamente para as Américas, aqui para onde a gente vive, quando chegamos no século XIX, tínhamos cerca de 8,5 milhões de pessoas africanas, pessoas negras escravizadas, vivendo nas Américas. A gente sabe que isso não é o total, a gente está olhando para um número do século XIX. Mas se a gente voltasse todos os séculos de escravidão e de tráfico, a gente teria um registro muito maior. Perceba então que é uma grande quantidade de pessoas. Para onde essas pessoas eram trazidas? Qual era a motivação? A gente sabe, era uma motivação comercial e que era a utilização da mão de obra dessas pessoas na economia do açúcar, como se deu no nordeste do Brasil. A gente sabe da economia do café, como a gente vai ter no Brasil também no século XIX. A gente sabe da economia do ouro, que vai valer aqui para o Brasil e para o restante da América Latina. A gente sabe da economia do tabaco, muito forte, dentro da região do Caribe, assim como açúcar também vai ser bastante produzido ali. E a gente também pode pensar no algodão, na cultura do algodão, no sul dos Estados Unidos. O fato é, as pessoas foram trazidas para cá. O Brasil, um dado importante, foi aquele que mais recebeu pessoas africanas escravizadas, pessoas negras escravizadas. Cerca de 38% das pessoas que saíram da África vieram para o Brasil, certo? Os Estados Unidos, é importante a gente sempre lembrar, ele concentra pessoas principalmente no sul, né? Até hoje a gente tem uma divisão assim, é principalmente no sul dos Estados Unidos que a gente vai encontrar essa população negra. Duas informações importantes aqui é que quando a gente analisa os lugares onde as pessoas passam a ocupar na sociedade, a gente consegue ver algumas diferenças. Relativamente pequenas, mas são importantes para a gente pensar algumas coisas aqui, como essas ideias vão começar a se desenvolver. A população negra que vivia nas cidades, em geral, tá, via de regra, encontravam melhores condições de vida do que aquelas que viviam nas fazendas, nas monoculturas. Porque nas cidades, em geral, elas encontravam formas de alforria, elas encontravam formas de estudo que elas não necessariamente encontravam dentro dessas monoculturas, dessas fazendas monoculturas. Outra questão importante é que, entre esse grupo que vivia nas cidades, principalmente, que começa a ter acesso à educação, por exemplo, começa a se desenvolver, já ali no século XIX, a ideia de um retorno ao continente, uma ideia de recolonização do continente por parte dos afro-americanos. E essas ideias elas se dão principalmente ali entre a população do Caribe e a população dos Estados Unidos. Aqui, eu gosto de fazer a parte, é importante a gente pensar a função da Libéria, tá? E por que a Libéria? A Libéria é esse país aqui,
certo? Na costa do continente africano, nessa costa ocidental do continente africano. Então, quando a gente fala da África Ocidental, a gente está olhando para essa região aqui, certo? Quando a gente pensa em oriental, a gente está olhando para o outro lado, certo? Então, quando a gente olha para a África Ocidental, a gente tem aqui a Libéria. E por que a Libéria é um país importante? A Libéria é um país que surge através de uma iniciativa da Sociedade Americana de Colonização. Havia essa empresa americana de colonização que consegue adquirir um pedaço de terra dentro do continente africano, nessa região marcada em vermelho, como vocês podem ver. E essa região pertenceu à Sociedade Americana de Colonização entre 1821 e 1847. E qual era a sua função principal? Era uma região que foi construída para receber ex-escravizados americanos, ex-africanos escravizados, a população negra que havia conseguido a alforria, por exemplo, ou a população que fosse vítima do tráfico negreiro, que fosse, por exemplo, resgatada e que pudesse retornar ao continente. É um país que se constrói com essa função. E essas pessoas, se começam a retornar de fato ao continente e retornar à Libéria, vão conseguir se estabelecer como uma espécie de elite local. E essa elite, quando chega no ano de 1847, conquista a independência do país. A Libéria, então, se torna o primeiro país independente do continente africano. E eu estou falando dela porque diversos intelectuais aqui vão chamar a atenção para a Libéria, vão passar pela Libéria, ou vão falar de uma ideia de retorno à Libéria, porque, de fato, ela ocupava esse lugar nessa segunda metade do século XIX. Vamos pensar aqui, então, na função de alguns intelectuais e de que forma, o que estava acontecendo no século XIX que permitiu que essas ideias se desenvolvessem. Vamos olhar para as origens do nacionalismo africano. Eu gosto de falar que os nacionalismos, elas estão muito associadas à ideia de resistências no século XIX, tá? O continente africano vai ter diversas experiências de resistência. Eu trouxe aqui 3 principais e elas têm algumas coisas em comum. Um primeiro ponto é essa discussão sobre a modernização da sociedade e do Estado. Então, no governo dessas pessoas que eu estou falando, de Muhammad Ali, de Ibrahim Pasha, de Samori Touré, de Teodoro II, de Menelik II, essas pessoas vão ser responsáveis, enquanto imperadores, enquanto líderes locais, por tentar modernizar a estrutura do Estado. Então, a gente está falando aqui de uma incorporação de certas lógicas que fazem parte da lógica da construção dos Estados ocidentais, dos Estados europeus, dos Estados Unidos. Um segundo fator importante é que essas pessoas deram um grande privilégio ao setor militar. Porque vamos lembrar que aqui essa segunda metade do século XIX é quando a gente está tendo o processo de avanço do imperialismo no mundo. É quando a Europa está fazendo, por exemplo, vai realizar a Conferência de Berlim e tentar colonizar o continente africano. E que vai, de fato, colonizar o continente africano. Antes da Conferência de Berlim, a gente sabe, já existia uma boa parte do território africano que estava sob domínio europeu. As feitorias portuguesas espalhadas pelo continente são exemplo. A presença de ingleses também já existia, a presença de africanos, mas isso vai se acentuando. E essas figuras aqui, Muhammad Ali e Ibrahim Pasha, no Egito, vão ser figuras importantes para pensar resistências de uma espécie de nacionalismo no continente. Mas esse era um nacionalismo, não um nacionalismo africano, era um nacionalismo local, no sentido de ser um nacionalismo egípcio, ou de ser um nacionalismo malinque, ou de ser um nacionalismo etíope. Eu gosto sempre de falar aqui, no caso de Teodoro II e particularmente Menelik II, porque a Etiópia vai ser um segundo país, e o segundo junto com a Libéria, países que não vão ser efetivamente colonizados. Graças a esses esforços do Menelik II, a Etiópia vai conseguir derrotar o exército italiano ali por volta de 1900, dos primeiros anos do século XX. Então, a Etiópia se torna um país, mantém a sua independência já nesse momento.
Perceba então que esses esforços aqui que a gente está falando, essas resistências, elas significam algo para a vida das pessoas em África. Vamos tentar então definir aqui de que forma panafricanismo e nacionalismo se relacionam. O panafricanismo, ele é um movimento político-ideológico que se centra, a princípio, na noção de raça, certo? E essa noção de raça, ela seria capaz de unir esses sujeitos africanos a despeito, né, independentemente das suas especificidades. Então, não importa exatamente se um sujeito nasceu na Etiópia ou se ele nasceu no Egito, ou se ele nasceu no Congo. O fato é que essa noção de raça consegue unir essas pessoas, a despeito de suas especificidades, porque elas têm uma origem comum negra. Então, a raça, ela aparece, dentro do panafricanismo, como um elemento ordenador, né? Um elemento que ordena, que cria uma identidade negra africana. E é essa identidade que esses intelectuais que eu vou apresentar para vocês vão se utilizar para tentar combater o racismo, tanto na diáspora, pensando na condição da população negra fora da África, e aqui a gente pode pensar na condição do escravismo e da subalternidade da população negra nesses espaços, quanto na África, quando a gente pensa na presença do colonialismo, do escravismo e mesmo do capitalismo, porque muitas dessas ideias aqui vão ser utilizadas depois como uma forma de combate ao capitalismo. Essa figura que está aqui do lado, que não está dando para ver o nome, é o Kwame Nkrumah. Vocês já ouviram falar sobre ele na última aula. E ele é uma dessas figuras que vai se posicionar de maneira mais firme contra o capitalismo já na segunda metade do século XX. Mas isso é importante, então, entender que o panafricanismo é esse movimento político-ideológico que se utiliza dessa imagem, dessa ideia de raça para unir e ordenar uma determinada identidade. E uma identidade é importante, porque ela ajuda as pessoas a se articularem, a se organizarem. Quando a gente olha do ponto de vista histórico, a gente consegue pensar em dois movimentos principais, tá? Duas tradições de pensamento pan-africanas. A gente tem um panafricanismo que a gente pode chamar de teórico, que se inicia ali em meados do século XIX, e eu já vou apresentar para vocês algumas dessas figuras, e que vão desenvolver, por exemplo, esse conceito de personalidade africana, que eu também já vou apresentar para vocês, e que vai se apegar, principalmente, a aspectos culturais e históricos da própria África. Do outro lado, a gente tem esse panafricanismo político, que é um pouco desse panafricanismo que vocês já entraram em contato na aula 3. É um pensamento que se articula principalmente no entre guerras, certo? E que vai ter uma grande ênfase nessa discussão da política e, especificamente, na questão da descolonização do continente. Vai ter uma ênfase na luta pela libertação nacional, pela libertação do continente africano. Vamos então passar primeiro por esse panafricanismo teórico. A gente tem alguns subtópicos aqui, que é essa discussão sobre o nacionalismo africano, essa discussão sobre a personalidade africana e a discussão sobre os congressos africanos. Eu escrevi congressos pan-africanos, depois eu vou corrigir os congressos pan-africanos que a gente tem na primeira metade do século XX. Essa primeira figura aqui é o Alexander Crummell. Ele nasce nos Estados Unidos, certo? Ele foi um pastor e que vai ter uma passagem tanto nos Estados Unidos, na Europa e depois na Libéria. E dentro da Libéria, e devido a essa relação que ele possui com a religião, ele vai ter uma noção de recolonização da África, certo? E aqui naquele sentido que eu estava falando para vocês, essa questão religiosa é uma questão importante. De que forma ele vai articular isso? Ele vai estar fazendo isso no sentido de defesa da população africana, tá? Tem um problema essa visão colonialista que ele reproduz, certo? Uma certa influência que ele tem da formação dele dentro dessa lógica cristã de recolonizar e de colonizar, mas ao mesmo tempo tem algo importante aqui, porque ele vai entender de fato a raça como esse ordenador da identidade entre negros afro-caribenhos, afro-americanos e africanos. Ele é um dos primeiros a fazer um discurso nesse sentido, e por isso ele é tão importante dentro do século XIX. Ele é um dos pais dessa noção de nacionalismo africano.
ele cria essa ideia geral de que existia algo, que é a ideia de raça, que unia as pessoas no Caribe, nas Américas e na África, e que era através da raça que as pessoas poderiam se unir. Quando ele falava de recolonização, ele também estava aqui pensando de que forma os negros afro-americanos poderiam contribuir com o desenvolvimento, ou de que forma essa população afro-americana poderia trazer ou levar a civilização a essa população da África. Uma segunda figura que a gente tem é a figura de Edward Blyden. E ele talvez seja o intelectual mais importante do que a gente chama de nacionalismo africano. Ele nasce na ilha de São Tomás, que é o que a gente entende hoje como as Ilhas Virgens Americanas, e ele exerceu diversas funções. Ele foi escritor, ele foi diplomata, ele foi educador. Ele nasce na ilha de São Tomás, vai ter uma passagem pela Europa, mas a sua atuação vai se dar principalmente dentro do continente africano. Ele vai ter uma passagem por Serra Leoa, na cidade de Freetown, na Libéria, em Lagos, na Nigéria, enfim. O fato é que Edward Blyden é essa figura. E por que ele é tão importante para a nossa discussão? Porque ele cria esse conceito, essa noção de personalidade africana. E o que seria a personalidade africana aqui para nós? A personalidade africana, ela é entendida aqui como um conjunto de valores e crenças da civilização negra. Quais são esses valores e crenças? É pensar, por exemplo, o papel que a família tinha dentro da África, em contraposição à ideia de família que se tem na Europa ou nos Estados Unidos. É uma ideia de família que se opõe à visão cristã de família. Tem um outro sentido aqui, que é uma visão comunitária da vida. A ideia de que a vida na sociedade africana é uma vida comunitária e que esse é um valor que se opõe ao individualismo presente na sociedade ocidental. A gente pode pensar também no uso comum dos recursos, então pensar de que forma a água é vista como um recurso que todos devem compartilhar, assim como os alimentos, ao contrário do que a gente tem nessa lógica ocidental. Então ele está se opondo a isso. Ele está olhando para certos valores que ele vai chamar de personalidade africana para ressignificar a noção de raça e para dar um elemento que pudesse ser a base para um projeto político, certo? Que projeto político é esse? É o projeto político de um autogoverno africano. Ele acredita que a incorporação desses valores dentro da civilização ocidental, pelos sujeitos africanos, poderia ser a base para um governo que fosse feito apenas por africanos na África. Então ele propõe essa ideia de retorno também ao continente nesse sentido, de que são os africanos quem deveriam estar sob comando. E aqui os africanos e a população negra de modo geral, ela caminharia junta. Então há uma grande conexão entre a população diaspórica e a figura de Edward Blyden. Aqui tem um ponto que a gente fala sobre africanizar a África, porque ele entendia que parte dessa intelectualidade, dessa elite africana, e mesmo parcela dessa população negra que vivia nas Américas, ela estava muito presa dentro dos valores ocidentais, e de que era importante, seria muito importante que eles se atessem a esses valores, a essa personalidade africana, para que pudessem, de fato, africanizar a África, fazer um retorno a esses valores contra, por exemplo, a influência dos valores cristãos. Então, a gente percebe aqui, desde o princípio, que, se de um lado a gente tinha uma figura como Cromwell, que era um cara religioso, que via na religião uma solução, a gente também tinha críticos da religião e da presença do cristianismo no continente. O Blyden, por exemplo, comparava o papel do cristianismo com o papel do islamismo dentro do continente, e ele via uma vantagem muito maior, uma relação muito mais benéfica com o Islã do que com o cristianismo. Porque o cristianismo, ele, em algum sentido, destrói e destruía os valores e as práticas tradicionais da sociedade africana. Enquanto que, no processo que a gente tem de islamização no continente, os valores e práticas da sociedade não precisavam ser abandonados.
Isso foi algo muito significativo dentro da evolução e desenvolvimento do continente africano. Uma terceira figura é a figura de Marcus Garvey. Ele é um jamaicano, ele nasce na Jamaica, e durante muito tempo ele vai atuar ali, mas ele também vai atuar dentro dos Estados Unidos, tá? Então ele vai ter uma atuação dentro da Jamaica e uma atuação dentro dos Estados Unidos. E ele vai ser uma figura, assim, fora de série, a gente sempre... É uma figura icônica, eu poderia dizer. Ele foi um importante ativista político pelos direitos da população negra, particularmente ali no início do século XX, certo? Ele fez parte de um movimento que a gente conhece como Harlem Renaissance, ou Renascimento do Harlem. O Harlem é um bairro de Nova York que possui a maior parte da sua população negra, e foi ali que uma cena cultural começa a se desenvolver ainda nesse começo do século XX. É nesse período do Harlem Renaissance que a gente vai ter, por exemplo, a figura de Louis Armstrong, um músico que talvez vocês conheçam. A gente vai ter a origem do jazz ali nesse movimento. E esse movimento político, ele pautava uma valorização da raça negra, certo? Uma ideia central para entender Marcus Garvey também é essa ideia de retorno à África. Ele pensava que não seria possível fazer uma integração das pessoas negras à sociedade americana. E aqui é importante fazer uma ressalva, porque a visão que ele tinha sobre a raça ainda estava dentro de uma perspectiva, vamos colocar, racista no sentido biológico. Ele acreditava, de fato, que existissem diferenças entre as raças e de que, dentro dos planos de Deus, a África era um continente destinado à população negra, enquanto que a Europa era um continente destinado à população branca, enquanto a Ásia era um continente destinado às pessoas amarelas. Então ele tinha uma visão, em algum sentido, racista, certo? E porque ele acreditava nisso, ele não acreditava na possibilidade de uma integração da população negra à sociedade americana. Por quê? Eu não falei aqui das Américas, né? Nas Américas, ele acreditava que a população negra de fato não teria espaço. Só haveria espaço nas Américas para a população mestiça. Porque, a princípio, na perspectiva dele, as Américas pertenceriam a sociedades indígenas, às populações indígenas. No entanto, devido ao genocídio das populações indígenas, ele acreditava que só restaria às Américas a presença de mestiços, como auxiliares das pessoas brancas, dos colonos brancos. Então, ele não acreditava, de fato, em uma integração do negro à sociedade americana. Por isso, ele pautava e ele defendia um retorno à África. E aí, de novo, a nossa Libéria aparece aqui. A Libéria aparece como esse espaço fundamental para onde essa população poderia ir. Ele foi o fundador, ali no comecinho, em 1916, dessa Associação Universal para o Aprimoramento do Negro. E essa associação tinha o objetivo de tentar unir, em torno de uma organização, de apenas uma organização, toda a população negra do mundo. Todas as pessoas da diáspora e as pessoas do continente africano, toda a população negra do continente africano, poderia se organizar em torno dessa associação. Ele foi uma figura bastante controversa, então, como vocês podem perceber, mas muito importante para, nesse começo do século, como um membro do panafricanismo. Até hoje, inclusive, a gente encontra algumas discussões sobre uma corrente política que ele inicia, que se inicia a partir dele, que é o garveísmo, e que a gente pode encontrar como neogarveísmo. A quarta figura que eu quero falar para vocês aqui hoje é a figura do W.E.B. Du Bois, certo? Eu estou aqui falando em inglês, me desculpem, mas o Du Bois, de modo geral, eu falo Du Bois, a gente vai falar do Bois, eu não sei qual é o correto, confesso. Mas o que é importante aqui? O Du Bois, ele é um cara muito importante. Ele foi estadunidense, certo? Ele também nasce nos Estados Unidos. Percebam, ele foi sociólogo, ele foi historiador, ele foi um ativista e um escritor também. E sua atuação política se deu principalmente em combate ao racismo. Essa é a principal atuação que ele vai ter. Ele vai ter um grande destaque aqui,
porque são dos principais organizadores dos congressos pan-africanos, que eu já vou apresentar para vocês, tá? Mas algo que eu queria chamar a atenção é que ele vai fazer uma discussão sobre a raça que supera essa visão que a gente tinha até então com os outros, né, especialmente com Marcus Garvey, de uma raça só no sentido biológico. Ele vai adicionar aqui questões socio-históricas, ou seja, a raça, ela não é apenas uma condição biológica. A raça, ela envolve uma série de questões sociais, históricas, que fazem com que um povo que tem uma determinada origem comum possa caminhar numa determinada direção. Ele vai falar então sobre o destino, das possibilidades de mudança da realidade da população negra. E justamente por isso, ele vai se engajar tanto na luta contra o racismo. A criação dos congressos pan-africanos, essa organização, vai ser muito importante. Por isso, a gente vai passar brevemente pelos seus principais. A gente teve efetivamente 5 congressos pan-africanos aqui nesse período de formação do pan-africanismo. A gente vai ter o primeiro, que ocorre em Paris, em 1919. A gente tem o segundo congresso pan-africano em Bruxelas, que vai acontecer em 3 reuniões, tá? Por isso aqui, Bruxelas, Londres e Paris. A gente tem um terceiro congresso pan-africano, que ocorre em 2 reuniões, em Londres e em Lisboa. Um quarto congresso pan-africano, que vai acontecer em Nova York, certo? E o quinto congresso pan-africano, que está aqui em destaque também, o Congresso de Manchester, de 1945. O Congresso de Manchester, ele é o principal aqui para nós, porque ele vai marcar uma mudança dentro do pensamento pan-africano. O que ele vai adicionar aqui? Ele vai ser o primeiro a ser efetivamente protagonizado por africanos. Quando a gente olha para os primeiros 4 congressos, os principais agentes, né, os principais atores, as principais pessoas que estavam organizando esses congressos eram pessoas da diáspora. Como a gente pode pensar no próprio Du Bois, que a gente acabou de falar. Ele foi um dos organizadores desses 4 primeiros. Ele também vai participar desse quinto. Mas nesse quinto a gente vai ter outras figuras. Não é apenas a população da diáspora, tá? O que explica isso? Vocês podem me perguntar. E a resposta é a mesma que eu tinha dado anteriormente. É fora da África que a articulação política é mais fácil. Vamos lembrar que nesse momento aqui, obviamente existiam formas de existência dentro do continente africano. Existiam intelectuais pensando ali. Mas a presença do colonialismo e do imperialismo fazia com que a capacidade de construção dessas ideias fosse muito mais difícil. É muito mais difícil você produzir conhecimento no lugar onde você está sendo perseguido. Nesses outros lugares, obviamente, existiam perseguições. Vamos pensar que esse período aqui é o período que a gente atravessa e que vai ter, já no Entre Guerras, a emergência do nazifascismo. Então, a gente tem um debate racial muito intenso no mundo nessa época, certo? Existe um grande debate, uma grande tensão racial no mundo nessa época. No entanto, principalmente nessas capitais, como Bruxelas, como Londres, como Paris, como Nova York, Manchester não é uma capital, mas é uma cidade muito importante também, vão ser espaços importantes, tá, para essa articulação. Então, a gente olha aqui nessas 2 linhas. Um primeiro momento em que a gente está falando de um protagonismo das pessoas da diáspora, dos negros da diáspora, e um último congresso, um quinto congresso aqui, realizado em Manchester, que a gente vai ter o protagonismo de pessoas africanas na organização desse congresso. Antes de eu chegar nesses detalhes aqui do último congresso, eu queria só mostrar essa imagem para vocês, certo? Do primeiro congresso pan-africano em Paris. É legal que a gente tenha esse registro, acho que é sempre bom a gente trazer algo aqui visual para vocês também poderem acompanhar. E aí, quando a gente fala do Congresso Pan-Africano, do quinto Congresso Pan-Africano, Congresso de Manchester, a gente já está falando de uma virada, dessa virada que eu estava explicando para vocês. E a partir daqui, a gente consegue pensar que o foco das discussões passa para a luta pela descolonização e pela luta pela libertação nacional.
esse panafricanismo político, certo? Essa segunda vertente do panafricanismo, ela se desenvolve principalmente no Entre Guerras. E quem são as pessoas aqui? Como eu estava falando para vocês, são ativistas africanos e da diáspora. Eu deixei alguns nomes aqui embaixo. A figura de George Padmore, que está aqui na primeira metade do século XX. Amy Ashwood Garvey, que foi uma ex-esposa do Marcus Garvey, que a gente falou. O C.L.R. James, de Trinidad e Tobago. E essas pessoas aqui, como Kwame Nkrumah, que foi efetivamente o primeiro presidente de Gana, que vai ser o primeiro país da África a se tornar independente após a Segunda Guerra Mundial, em 1957. Jomo Kenyatta, que vai ser primeiro-ministro do Quênia. Julius Nyerere, que vai se tornar presidente da Tanzânia. Frantz Fanon, que a gente já havia citado, que tá aqui, ele é da Martinica, mas que vai atuar na luta pela independência, certo, da Argélia. Então, a gente tem um panafricanismo político que tem um outro foco. Eu vou me estender hoje na discussão sobre o panafricanismo político? Eu não vou. Mas por uma razão, porque as nossas duas próximas aulas, certo? Uma vai ser comigo, que eu vou gravar, e outra vai ser com o Lucas. A gente vai estar discutindo justamente as lutas pela independência no continente africano, certo? Então, aqui a gente já chega ao final. Eu tenho aqui as referências que eu usei nessa aula. Eu usei esse livro do professor Urieta Santana Barbosa, que é meu orientador, A Razão Africana. Esse livrinho aqui, ó, que tem uma capa bem bonita, inclusive, certo? Ó, vejam que capa bonita. O livro aberto, assim, também tem essa parte muito legal aqui. Eu gosto de mostrar, né? É bom a gente olhar para o livro, que livro bonito a gente tem que exibir mesmo, né? A parte de trás também é assim, certo? A gente tem aqui um artigo que ele escreveu, Panafricanismo e Relações Internacionais, uma herança quase esquecida. É sempre importante a gente recuperar essa memória. E eu usei ainda outros dois livrinhos que eu não vou tirar aqui, porque senão vai dar uma confusão. Um livro da Leila Leite Hernandes, A África na Sala de Aula. É um livro bem didático, eu vou usar bastante aqui nas nossas discussões. E esse livro, Síntese da Coleção História Geral da África. Que eu não sei se vocês conhecem, tem uma coleção de História Geral da África, com 12 volumes enormes, certo? Cada um com mais ou menos 1000 páginas, assim. E que a gente tem essa síntese aqui, então, para facilitar um pouco. Caso vocês tenham interesse, a gente consegue eventualmente disponibilizar para vocês. O que é importante com relação à aula de hoje, e aqui eu encerro a minha apresentação e volto para um momento só comigo aqui. O importante da gente entender dessa nossa primeira aula em conjunto é que o panafricanismo ele vai ter origens em uma série de movimentos políticos que se dão fora do espaço africano. Nisso que a gente chama de diáspora. E esse movimento diaspórico de luta pela libertação do continente se organiza em torno de alguns valores e de alguns conceitos, como o conceito de nacionalismo africano, como a ideia de personalidade africana. A ideia de pegar os valores, de recuperar os valores da África, os valores da sociedade tradicional africana, os valores da civilização africana. Desculpem por esses barulhos de moto, gente. Por todo esse conjunto de ideias e de valores para ressignificar, certo? A noção de raça, a noção da inferioridade da população negra. Ao ressignificar isso, a pegar valores positivos, você altera a lógica e você começa a se organizar para a luta. Essa luta vai ser muito importante, já no final do século XIX, já no começo do século XX. Mas, de fato, as conquistas chegarão nessa segunda metade, né? A partir dos anos 50, 60, 70, que são as ondas de descolonização que a gente vai ter dentro do continente africano. E é sobre essas ondas de descolonização que a gente vai estar discutindo nas próximas aulas. A gente vai voltar a falar ainda sobre o panafricanismo, quando a gente for falar sobre as discussões sobre a organização da unidade africana e sobre o panafricanismo, de modo geral, já dentro do continente, as tensões que tem e que existiram dentro da África ao longo dos anos 60 e 70, mas isso é papo para as próximas aulas, gente. Muito obrigado pela atenção de todas e todos e até a próxima. Tchau!